Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, mais esse estudo do Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann. E a gente vai fazendo essas reflexões procurando entender um pouco mais desse Organon comentado. E ele é comentado de forma a deixar a homeopatia bem explicada e fácil de ser entendida. E assim, a gente vai entendendo o que é miasma, como que é importante a nossa solidariedade, a nossa compaixão. Lógico, nós estamos antes do primeiro quarto do vídeo, né, do livro, porque são 291 parágrafos, nós estamos ainda no 41. Então, também no início, conforme a gente vai caminhando, a gente vai procurando entender mais. No nosso canal tem alguns parágrafos que já estão aí, algumas leis que são importantes, alguns parágrafos que são importantes para que as pessoas entendam a homeopatia. A gente já deixou o estudo aí aberto. Então, homeopatia, tracinho, leis da homeopatia, tracinho homeopatia, Gels. Aí vocês vão encontrar, e de preferência bota o PL também, vocês vão encontrar as listas de vídeos falando de algumas leis da homeopatia. E a gente vai trazer aqui para vocês, mais para frente, alguns resumos pequenos aqui dentro do Gotas Homeopáticas, principalmente depois desse parágrafo 50. Certo? Aí a gente vai dar uma pausa no Organon, vai fazer alguns estudos. Seria interessante que vocês fizessem, observassem esses estudos, fizessem para a gente aí uma observação, o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se não estão. Certo? A gente tem esses detalhes assim no início com alguma diferença que aparece, ao vivo tem sempre essa situação. Então faça aí as suas observações, a gente agradece a vocês por colaborar conosco. Então nós estamos vendo hoje o parágrafo 41, doença versus tratamento inadequado. Outra coisa importante, aqui eu não posso ser muito claro nas explicações homeopáticas, eu tenho que passar assim a ideia para vocês de como é, porque a internet é aberta, nem todo mundo é homeopata, nem todo mundo entende e gosta da homeopatia. Então eu tenho que colocar de uma forma bem branda, bem suave, para que as pessoas consigam visualizar, consigam compreender um pouco daquilo que a gente está falando, de como é o tratamento homeopático. E com isso, a gente vai deixando para as pessoas uma observação, um ponto para ele pensar. Se eu for muito claro, nem todo mundo vai gostar das explicações, quem não gosta da homeopatia não vai gostar das explicações, então nós temos que ter um conjunto de cuidados para fazermos e obtermos a melhor resposta em cada caso, em cada situação. Parágrafo 41. Muito mais frequente do que as doenças naturais, dessemelhantes, que se associam com complicações recíprocas, são aquelas complicações mórbidas, que o tratamento inadequado, tipo tratamento galenizado, pode causar pelo uso prolongado de remédios escolhidos de forma diferente da preceituada pela homeopatia. Então, primeira coisa, quando Hahnemann olha para um adoecimento, ou quando um homeopata que entendeu Hahnemann olha para um adoecimento, e quando a gente fala adoecimento, nós estamos falando de sintomas mentais, emocionais e físicos. O físico é o menos importante, porque por trás dele tem os sintomas mentais e emocionais que são mais importantes para observar a escolha. Tem o sintoma emocional. Opa. E aí a gente vai ver aqui então o seguinte. Dessa forma, a doença natural que deve ser curada associam-se novas condições mórbidas em virtude da repetição incessante do agente curativo inadequado, criando frequentemente adoecimentos muito pertinazes correspondentes à natureza deste agente. Assim, a doença natural combina-se pouco a pouco com a doença medicamentosa, criando um mal crônico complexo, pois a doença e o remédio estão sendo dessemelhantes. Com isso, podemos observar que, com as condições mórbidas artificiais dessemelhantes, é impossível curar pela falta da devida homeopaticidade da ação, isto é, homeopaticamente. E o Hahnemann era extremamente rigoroso para observar se nós estávamos tratando homeopaticamente ou não um adoecimento. E aí ele fazia as críticas, às vezes até mordazes. E nós não vamos aqui para fazer crítica, nós estamos aqui para avaliar dentro do ponto de vista homeopático. E muitas das vezes o homeopata quer ser clássico. E ele acha que tem que ser aquele remédio, então ele repete indefinidamente. Algumas vezes dá certo, outras vezes não dá certo. Não estamos aqui para criticar ninguém, nós estamos aqui para refletir
que não é só quando fala tratamento galenizado, tipo de tratamento galenizado, nós não estamos falando simplesmente das outras medicinas que existem, mas também no nosso meio homeopático tem pessoas que galenizam o tratamento. Observam o sintoma físico, dão um remédio para o sintoma físico e aí traz complicações por repetir excessivamente aquele tratamento, aquele remédio. Então, tanto doses tóxicas quanto doses diluídas e dinamizadas podem causar patogenesia, que é o termo que nós usamos quando causa um adoecimento em cima do adoecimento que nós estamos tratando. Então, complicam-na, acrescentando à doença original uma doença crônica nova, de semelhante artificial, transformando assim o cliente, até então portador de uma doença simples, em um indivíduo duplamente doente, isto é, tornando-o muito mais doente e difícil de ser curado, às vezes completamente incurável, causando-lhe frequentemente até a morte. Então isso que o Hahnemann fala aqui é muito sério. E é lógico que nós estamos falando de uma medicina da época do Hahnemann, não é da época atual. Certo? Mas vamos pensar bem nisso aqui, vamos estudar bem. Em um curso fechado, fechado que eu digo, não aberto ao público, a gente vai explicar em mais profundidade isso aqui com o conhecimento que nós temos a partir dos estudos que fizemos. Mas aqui nós temos que respeitar aqueles que ainda não compreendem plenamente a homeopatia. Deixa eles só pensarem aqui. Muitos casos clínicos, publicados na seção de consultas de jornais médicos, bem como histórias clínicas relatadas em escritos médicos, comprovam tal fato. Do mesmo tipo, são os frequentes casos em que o cancro venéreo, complicado principalmente com a sarna ou com a discrasia da doença condilomatosa, discrasia é uma doença interna, né, um desvio da saúde interna, é incurável com o tratamento prolongado ou muitas vezes repetido, de grandes doses, doses sem serem diluídas de preparados inadequados de mercúrio, o exemplo que ele cita. Mas o cancro venéreo toma lugar no organismo ao lado da afecção crônica do mercúrio, até então já progressivamente desenvolvida, formando com a afecção crônica uma complicação monstruosa e atroz sob o nome geral de doença venérea dissimulada, que, embora possam ser curáveis, somente com enorme dificuldade podem ser dominadas. Isso que o Hahnemann traz aqui, nós temos que fazer uma grande observação. Ao procurarmos tratar com homeopatia, nós temos que ver um conjunto de adoecimentos que nós temos de 3 perninhas. O que nós trazemos, supostamente de outras vidas, o que nós herdamos do nosso grupo familiar, pai, mãe, avô, avó e tal, e aquilo que nós geramos e adquirimos aqui. Então essas 3 perninhas estão muito bem explicadas no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Elas estão presentes nos nossos corpos sutis, em forma mental, emocional e energética, que, de acordo com algumas situações, vêm para o corpo físico para serem trabalhadas. Nós explicamos também no corpos sutis, demos uma ideia do que esses corpos sutis e como funciona essa situação. Ele está na playlist do livro Mediunidade e Sintonia. Bom, aí nós temos que ver, nós vamos deixar ele sozinho também dentro do nosso site, CS Terapias, ele foi invadido esses dias, mas a gente vai consertar, tá bom? Então a gente vai conversando aqui. A partir do momento que nós vemos que tem uma doença pela intoxicação, de um tratamento inadequado, ou por uma alimentação inadequada, ou por um conjunto de situações que nós agimos aqui na Terra, por exemplo, uma pessoa que está muito presa ao sentimento de ódio, então, num dado momento, ela tem que fazer um tratamento, desintoxicar esse ódio. É possível? Sim, na homeopatia é possível. Logicamente que a pessoa tem que fazer um trabalho de autoevangelização, de autoconscientização, mas é possível. Bom, vamos para frente para o comentário do Hahnemann, para não ficar muito extenso. Pois o mercúrio, além dos sintomas mórbidos, que na qualidade de semelhantes podem curar homeopaticamente uma doença venérea, tem, entre seus efeitos, ainda muitos outros diferentes da sífilis. Por exemplo, inchação e ulceração óssea, etc., que no emprego de grandes doses, isto é, sem a diluição e a dinamização, provocam novos males e grandes estragos no corpo, especialmente na complicação tão frequente com a pessoa. Quando o Hahnemann fala que o mercúrio causa esses adoecimentos,
causar essas intoxicações, nós temos que ficar atentos para compreendermos, para buscarmos esse entendimento de que como vamos fazer o tratamento, de que forma vamos buscar corrigir os adoecimentos e de que forma vamos, então, procurar fazer valer os bons as boas propostas filosóficas do Hahnemann para alcançarmos a plenitude do entendimento da homeopatia. E com isso conseguirmos um bom tratamento. Quando a pessoa está intoxicada com a substância, nós temos que olhar lá na frente, tem um parágrafo que o Hahnemann fala exatamente sobre isso, para não darmos passo em falso. A pessoa chega, está intoxicado com mercúrio, vamos desintoxicar de mercúrio, mas ele também tem sífilis. E o mercúrio diluído e dinamizado, ele pode tratar a sífilis. Mas nós temos 8 sais de mercúrio, cada um mais potente do que o outro. Qual deles nós vamos usar primeiro? Certo? Aí é um assunto da drenagem, que vai nos mostrar todo esse aspecto. Aqui, atrás de mim, tem um desenho, né, que é exatamente isso que está aqui. Aqui está bem simplificadinho, para que a gente possa entender os miasmas, como é que eles agem, como que eles vão aumentando, como é possível diminuir. Então, o adoecimento, os miasmas se somam e aumentam, essas somas ali são didáticas, e no processo de cura se subtraem e diminuem. Quando nós chegamos na psicose, ela é mais complicada a ser tratada, porque, né, está inserida dentro de um conjunto de contextos que o nosso íntimo, muitas das vezes, não reage tão bem quando nós gostaríamos que reagisse. Bom, aí aqui nós vamos ter, então, a seguinte início de explicação. A filosofia homeopática diz e comprova, com experiência, que toda substância com intenção curativa que ingerimos em nível tóxico por muito tempo cria um adoecimento artificial. E assim acontece muito na fitoterapia, porque a pessoa chega e fala assim, eu vou inventar aqui, tá, gente? Chá de vassourinha de bruxa trata infecção respiratória, do sistema respiratório. Aí, todo mundo quer tomar chá ou tintura de vassourinha de bruxa para tratar a infecção respiratória. Mas só que ninguém olhou quais eram os sintomas mentais e emocionais daquele que ficou curado. Daquele que teve a melhora, que teve alívio. Então, se um era calmo, tranquilo, cheio de culpa, o outro é extrovertido, agressivo, tenso, não vai fazer o mesmo efeito. Porque antes do sintoma físico ser observado, temos que observar o sintoma mental e emocional, conforme está lá no parágrafo 212, que está aberto aí para vocês nos leis homeopáticas. Fiquem com Deus, que as luzes divinas nos iluminem os caminhos para encontrarmos a paz e melhor servirmos a causa do bem.